Boa noite a todos. Tudo bem? Animados aí no Senhor? Vamos, nesta noite, ter a oportunidade de estudar mais um tema nessa série que está sendo realizada, Revelações de Esperança, o livro do Apocalipse. E hoje o tema 17 vai falar sobre a besta que emerge da terra, que sobe da terra, que tem a ver com o capítulo 13 do Apocalipse. Então, eu convido você a deixar esse capítulo aí aberto para que a gente possa acompanhar aqui e tirar algumas lições da palavra de Deus sobre esse capítulo, especialmente a segunda parte dele, que são os versos 11 a 18. Eu espero que o estudo da palavra de Deus possa ajudar você a compreender o que Deus mostra que está à nossa frente, os desafios do futuro, mas também nos mostrar como que nós precisamos e devemos e podemos viver em preparação para o que está no futuro. Como que deve ser a vida de quem tem esperança, para que possamos ter certeza da proteção de Deus nesse contexto desafiador dos últimos dias da história da Terra, né? Revelações do Apocalipse. E então, esse tema aqui, a besta que sobe da terra, eu vou ler aqui o texto bíblico inicialmente, depois a gente vai voltar aos detalhes da passagem, e diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É claro que não vai dar tempo de a gente aqui nesse culto explorar toda essa passagem aqui, né? Dificilmente a gente conseguiria em tão pouco tempo, mas vamos dar aqui uma passada conforme o estudo aqui separou para nós nesse texto aqui. Então aqui está a besta que sobe da terra. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui em cima? Está aparecendo, né? Ok? Então, o texto aqui, acho que a letra não está muito grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está um pouquinho, mas dá para ler, né? Os que têm uma visão aí, com óculos ajuda, né? Então, espero que vocês consigam enxergar aqui. Eu tenho aqui também um resumo aqui. Diz assim, que talvez geografia não seja o seu forte, e você conheça muito pouco ou nada sobre a maioria dos países do mundo. Mesmo assim, há uma nação sobre a qual você com certeza já ouviu falar mais do que qualquer outra. É também provável que já tenha visto muitas cenas desse país que tenha consigo muitos objetos fabricados e inventados nele. O principal idioma falado ali é a língua mais estudada e conhecida em todo o mundo, no caso o inglês. A moeda corrente neste país é valiosa, o dólar, e sua cidadania é o sonho de milhares de pessoas que nasceram em outras terras. Você já descobriu sobre qual é o país que eu estou falando? Estados Unidos, né? Claramente.
Então, os Estados Unidos da América são, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a nação mais poderosa do planeta. Mas pouca gente sabe que essa hegemonia no panorama mundial foi prevista muitos séculos antes, ou seja, no tempo de João, lá no ano 100 da nossa era, quando o livro do Apocalipse foi escrito. Então, hoje a gente vai descobrir o que está previsto aí na palavra de Deus, no Apocalipse, sobre os Estados Unidos, embora o nome na Bíblia não apareça, Estados Unidos, né? Mas simbolicamente e profeticamente aparece esse país, né? Então, o que se prevê ali? O que se profetiza? A gente vai ver como que a Bíblia fala sobre esse país e como a influência política e religiosa dele terá um papel crucial nas profecias que vão se cumprir no futuro não muito distante, né? Então, a gente precisa estudar e acompanhar os acontecimentos, né? E vai se certificar, se fizer isso, vamos nos certificar de que a Bíblia sempre teve e tem e sempre vai ter razão, né? Então, vamos revisar aqui o nosso estudo sobre esse tema aqui. Então, que potência mundial aqui é apresentada nesse texto que eu acabei de ler, né? Ou seja, que potência é representada pela besta que surge da terra? A gente leu aqui os versos 11 a 18. Já vimos aqui, de maneira direta aqui, a informação de que esse país aqui são os Estados Unidos da América, né? O país representado pela besta de 2 chifres, que fala como um cordeiro, e que depois que tem 2 chifres parecendo um cordeiro, mas que fala depois como um dragão, ok? Então, avançando aqui, sendo que na profecia o mar, lá no capítulo 17 e 15 do Apocalipse, representa povos, nações, multidões e línguas, então a terra provavelmente seja o oposto, uma coisa que esteja em contraste com o mar, né? Então a terra seria um lugar que não seria tanto habitado, né? Ou seja, um lugar em que não haveria tantas multidões, povos, nações e línguas, pelo menos no seu começo, né? Então é o que a gente entende aqui claramente, né? Então representa um lugar pouco habitado, ou seja, o lugar em que surge a besta de 2 chifres, que se parece com o cordeiro, é um lugar pouco habitado, ou seja, é uma terra, um lugar deserto. Então, fala-se então de uma nação que tem seu início numa região longe da Europa, afastada, né, do poder político e religioso da Europa, onde estava localizada a igreja de Roma, onde estava a sede de Roma, né? Então, perceba que esse novo poder mundial aqui, de acordo com o Apocalipse, despontaria num período em que a ferida mortal daquela primeira besta do mar, que vocês devem ter estudado aqui na semana passada, ou em alguma das semanas passadas, essa besta receberia, ou recebeu uma ferida mortal. Então, no período da segunda besta, da besta que sobe da terra, ou que emerge da terra, essa ferida mortal que foi recebida pela besta do mar, que significa justamente a perda do seu poder, da sua supremacia, da sua hegemonia, que lhe deu a condição de perseguir os que não aceitavam os seus dogmas, os seus ensinamentos ao longo da Idade Média, quando 50 milhões de cristãos foram mortos. Então, essa ferida mortal foi exatamente a perda desse poder, e isso foi infligido por um ato da Revolução Francesa, liderada por Napoleão Bonaparte, que enviou o seu general Berthier, que no ano de 1798 prendeu o Papa da época, Papa Pio VI, que morreu um ano depois na cidade de Valência de derrame cerebral, e isso então é entendido pelos estudiosos do Apocalipse como sendo a ferida mortal, ou seja, a perda do poder do papado medieval. Então, no tempo da segunda besta, a besta que surge do mar, haveria uma cura dessa ferida mortal, né? A única nação que estava surgindo nessa mesma época e que depois se tornaria um poder mundial são os Estados Unidos da América, cuja independência, você sabe, foi no ano de 1776.
apenas 12 anos antes dessa ferida mortal. Então, a única nação aí que a gente pode identificar que cumpre esses requisitos proféticos é a nação americana. Então, inicialmente, ela agiu, até por sua própria história, de uma maneira branda e pacífica, dentro dos princípios da reforma protestante. Mas, aos poucos, este país se afastaria, e está se afastando, é claro, dos ideais cristãos, e um dia esse país, conforme a profecia, vai acabar demonstrando intolerância religiosa, a exemplo do que já havia acontecido lá na Idade Média. Qual é o papel, ou qual será o papel desempenhado por esse poder mundial, conforme a profecia, não é? Diz aqui que esse poder exerce toda a autoridade da primeira besta, a besta que surge do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que falava blasfêmias, que perseguia o povo de Deus e tudo mais, né? Que era adorada ou que seria adorada por toda a terra, dizendo, as pessoas diriam, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Então, a sua extensa influência espiritual desse segundo poder aqui, dessa segunda besta, o seu poder, a sua extensa influência espiritual produziria um falso reavivamento de dimensões mundiais, o que reforçaria as principais reivindicações da Igreja de Roma, não é? Então, é o que está aqui previsto na profecia bíblica, não é? Então, o texto bíblico, diz aqui, ele faz referência a uma imitação do Espírito Santo, né? Quando diz aqui que essa besta, ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, em sua homenagem, para sustentá-la em seu favor. Então, ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, ou seja, nessa mesma época, né? Ou seja, é o período em que nós estamos, nestes últimos anos, ou nessas últimas décadas, ou nestes últimos séculos aí, faz parte desse período que é o tempo do fim. Então, faz com que adorem a besta e opera, aqui está, grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Isso aqui é visto como uma referência, uma alusão à atuação do Espírito Santo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, porque lá em Atos, no capítulo 2, você vê que o Espírito Santo atuou poderosamente e ele enviou fogo do céu, as pessoas falaram em línguas, milagres aconteceram, milhares de pessoas foram transformadas, convertidas, batizadas. Então, haverá uma falsificação da obra do Espírito Santo. Haverá uma falsificação, uma contrafação da obra do Espírito Santo por um outro poder falso que vai tentar imitar a obra do Espírito Santo, fazendo descer fogo do céu, por meio de movimentos carismáticos, por meio de milagres. E isso vai persuadir a humanidade de que esse poder é de Deus, de que esse poder é um poder divino, e de que então ele deve ser seguido e as pessoas devem acreditar nele, não é? E aí vai ser um grande engano em todo o mundo, né? Os Estados Unidos, eles são o berço do protestantismo, né? E também do pentecostalismo, né? Na verdade, eles são o berço do carismatismo, né? Na verdade, o protestantismo ele surge na Europa, mas os Estados Unidos é um dos lugares que dão muito apoio, né? E em que o protestantismo se torna mais forte ainda do que era na Europa. É o berço, então, da religião que enfatiza as línguas estranhas. As pessoas falam em línguas estranhas. Um país que foi, e ainda hoje, é influenciado grandemente pela religião cristã, protestante, evangélica, né? Em que as pessoas valorizam, né, os milagres, as curas. Então, esses movimentos religiosos pretendem produzir o verdadeiro Pentecostes que ocorreu em Atos. Mas vai ser falsificado, vai ser um engano, né, em toda a humanidade. Então, a extensa influência espiritual da religião americana, do povo americano, vai produzir um falso reavivamento em todo o mundo. E isso vai reforçar as principais reivindicações
do outro poder que vai ser promovido pela segunda besta. No caso aqui, é a igreja romana, não é? Como a gente pode ver claramente na profecia. E qual é a relação entre as duas bestas do Apocalipse? Versos 14 até o verso 18, né? Do 14 até o 18, né? Haverá, é claro ali, uma união de poderes religiosos e civis com o propósito de tentar impor uma prática idólatra, não é? E isso já aconteceu no passado, na Idade Média, e vai se repetir. Então, haverá simplesmente uma repetição, né? Por isso que é chamada de imagem, né? Uma imagem é a primeira besta, né? Ou seja, uma imagem que você até lembra de Daniel 3. Houve uma imagem e o rei Nabucodonosor impôs a adoração dessa imagem. E isso vai acontecer novamente, ou seja, a tentativa de impor a adoração a uma imagem que representa falsos deuses e um sistema de idolatria, né? Isso ocorreu já na Idade Média e foi usada a força, o poder militar, o poder político, o poder civil, para impor essa idolatria, não é? Então, a Igreja de Roma, na Idade Média, ela impunha a sua autoridade por meio de leis, por meio da repressão e por meio do governo civil. E assim eles perseguiam e matavam os dissidentes, por meio de movimentos como as cruzadas, como também a Inquisição, né? E milhões foram mortos. Uma pesquisadora que era da USP, Anita Novinsky, ela chegou à conclusão aí de que aproximadamente 50 milhões de cristãos foram assassinados ao longo de toda a Idade Média, inclusive alguns no Brasil, né? No século XVII aí houve pessoas mortas no Brasil, né? Então, eles perseguiam e matavam os dissidentes. Então, essa profecia aqui, o Apocalipse 13, 11 a 18, mostra que num futuro próximo haverá um poder político com autoridade semelhante ao que foi visto na Idade Média para se opor à liberdade de consciência, e isso é um ponto muito sério, né? E usando os mesmos métodos e com os mesmos resultados obtidos durante o período da Inquisição, né? A semelhança da adoração imposta à imagem de ouro, lá em Daniel 3. Então, o texto aqui ele se refere à união de quê? De poderes civis e religiosos com o propósito de tentar impor uma prática idólatra. O que é a idolatria? É você adorar falsos deuses, e isso inclui Satanás e os seus agentes, e todos os ensinamentos que têm a ver também com a idolatria. Então, a recusa de algumas pessoas, que vai ser, na verdade, uma minoria, a recusa dessas pessoas, que são a minoria, em reconhecer a autoridade dessa aliança, vai implicar, finalmente, no decreto de morte, primeiramente um decreto dominical, um decreto do sinal da besta, mas depois um decreto de morte às pessoas que são fiéis a Cristo, né? Então, desafios que estão aí à nossa frente, não é? Qual é o selo de Deus que será simbolicamente aplicado na testa dos fiéis nos últimos dias? Se você vai lá no Apocalipse capítulo 7, 2 e 3, fala de que 144 mil receberão o selo de Deus. E nós entendemos que esse selo de Deus é o Santo Sábado. E não somente o sábado, é também o Espírito Santo, que são sinais de Deus, né? O Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança, mas o sábado é um sinal também de Deus, é uma marca de Deus, é um selo de Deus que mostra a quem nós pertencemos, né? O sábado mostra isso, que nós pertencemos ao Deus Criador, e o sábado é exatamente para lembrar do Criador. Então esse vai ser o selo que Deus vai colocar na fronte dos seus fiéis, representados ali pela figura dos 144 mil. Então, tendo em conta que Jesus, ele não mudou a lei, nenhum dos 10 mandamentos foram mudados, e ele também não autorizou ninguém a mudar a lei, conforme a gente vê em Mateus 5, 17 e 18, quando ele disse, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, tá certo? E segunda coisa, considerando também que o remanescente seria obediente aos mandamentos de Deus, porque lá em
Apocalipse 14, 12, o que diz ali? Aqui está o quê? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, considerando também esse texto, é evidente que Deus não mudou o seu selo ou o seu sinal, porque senão ele não diria aqui no capítulo 14, 12, que a gente deve guardar os mandamentos de Deus. Claramente a gente vê aqui, tá certo? Então, considerando que Deus não mudou o seu selo ou o seu sinal, que é o Santo Sábado, né, conforme a gente vê em Ezequiel 20, verso 12 e 20 e 31, 13, né, a gente percebe que isso realmente fica confirmado pela palavra de Deus. Não houve mudança da lei de Deus ou na lei de Deus. E, portanto, a gente ainda é chamado a fazer o que Deus sempre pediu para fazer e que nunca mudou, né? Agora, a outra pergunta aqui, como seria a atuação da besta em relação à lei de Deus? Lá em Daniel 7, 25, o que diz? Que esse poder que foi representado lá em Daniel 7, 25, ou em todo o capítulo 7 de Daniel, como um chifre pequeno, pequeno no começo, mas depois ele seria grande, tentaria alcançar o próprio céu e afetar até o príncipe do exército, que é Cristo, né? Mas diz ali que esse poder, ele proferiria o chifre pequeno, que será replicado nos últimos tempos pelo poder da besta que sobe da terra. Diz ali que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é uma referência à profecia dos 1260 dias ou anos, né? Então, essa seria a atuação da besta em relação à lei de Deus. E a segunda besta, ela surge exatamente para defender os interesses da primeira besta, para promover a sua falsa adoração, e essa falsa adoração tem a ver com a contrafação da lei de Deus, né? Com a falsificação da lei de Deus. Então, ela tentaria mudar a lei de Deus, os tempos de Deus. A mudança do sábado para o domingo, ela foi realizada contra a vontade de Deus. Deus nunca pediu isso. Então, a observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Então, a observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra alteração feita na lei de Deus foi no segundo mandamento, que foi eliminado. É o mandamento que proíbe a adoração ou a veneração de imagens. Êxodo 24 a 6. Então, no período histórico da sexta trombeta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de imagens. Veja lá, Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso nos lembra também de Daniel 5, em que Belsazar, ele profanou os objetos de adoração a Deus, adorando objetos de prata, deuses falsos, e ele foi condenado e destruído ao perder o seu poder, quando Babilônia foi destruída pelos medos e persas. E isso nos lembra de que Babilônia também no futuro será destruída, e o motivo é o mesmo, a idolatria, a blasfêmia, né? A afronta ao Deus verdadeiro, né? Então a gente vê aqui que nesse período aqui da sexta trombeta, né, é destacada a advertência de Deus contra a idolatria, e é uma advertência para toda a humanidade, que nós devemos dar primeiro com a nossa vida e também com a nossa mensagem, com a nossa pregação, ok? Sexta pergunta, onde será aplicada essa marca da besta? Aqui tem 3 alternativas. Na mão esquerda e na fronte, na mão direita e na fronte, apenas na fronte. Onde que vai ser aplicada? Na mão direita e na fronte, né? O que significa isso aqui, né? Os justos, eles recebem o selo de Deus somente na testa. Há uma diferença aqui, né?
Os justos, de acordo com o capítulo 7, verso 3 do Apocalipse, serão selados apenas na fronte, na testa, né? Indicando o quê? Que a decisão deles será uma decisão pessoal pela verdade, uma decisão mental, uma convicção. Os ímpios, ao contrário, eles receberão a marca da besta ou sobre a testa ou sobre a mão direita, conforme a gente vê em Apocalipse 13 e em Apocalipse 14, 9. Por quê? Porque eles praticam a falsa adoração imposta pela besta por duas razões. Uma delas é a convicção. Algumas pessoas vão acreditar, mesmo sendo um erro, mesmo sendo um engano. Mas outras pessoas vão aceitar a marca da besta por uma conveniência financeira, trabalhista, pela sobrevivência, né? Uma questão econômica ou uma questão assim apenas de comodidade, né? Ou seja, eles vão adorar o seu próprio estômago, né? Ou seja, porque se eles não aceitarem esse sinal, eles não poderão comprar nem vender. Então, para poderem comprar e vender, ou seja, para não passarem fome, para não passarem dificuldades, eles preferirão receber a marca da besta, ou seja, adorarão o seu próprio estômago, né? E talvez por isso você vê lá que nas 7 pragas, a primeira praga, o que é? Das 7 pragas, a primeira praga, o que é? O primeiro flagelo são úlceras malignas e perniciosas. Talvez úlceras por todo o corpo, inclusive no estômago, que foi adorado ou que será adorado por pessoas que não tiverem ou que não terão coragem de ser fiéis a Deus por medo de passar fome, não é? E é interessante isso, porque hoje já tem gente também que sofre, que tem dificuldade para tomar decisão sobre a guarda do sábado por medo de perder o emprego, ou de não achar emprego, ou de passar fome, não é? E às vezes essas pessoas precisam pensar, né? Será que eu não estou desconfiando de Deus? Duvidando da promessa de Deus de que Ele me sustentaria se eu fosse fiel ao seu mandamento? Então você percebe que as pequenas coisas de hoje é que vão nos preparar para sermos fiéis nas grandes coisas e na grande crise que virá. É algo para a gente refletir aí, muito importante, né? Mais uma pergunta aqui que o estudo traz: o que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte ou em sua mão? No capítulo 14, versos 8 a 11, o que diz aqui em Apocalipse 14, 8 a 11, diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o verso 9 aqui diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A Bíblia, ela aqui usa uma descrição bastante terrível, né, para mostrar que a extinção eterna será algo terrível, mas que não ocorrerá como alguns pensam erroneamente, que acham que haverá uma destruição em que as pessoas ficarão queimando para sempre, o que não condiz com o caráter de um Deus amoroso, que vai sim punir aqueles que não quiserem adorá-lo, até porque não faz sentido estar ao lado de Deus se você não adora a Deus, né? Ou seja, quem adora a Deus se aproxima dele, né? É por isso que lá em Hebreus 11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus, né, lá diz, né, se aproxima para adorá-lo, né? Ou seja, ele se agrada dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram, né, daqueles que creem nele, né? Hebreus, no capítulo 11, diz isso, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Ou seja, a nossa confiança em Deus deve nos levar a adorar a Deus, né?
e não ter medo de consequências, como essa consequência aqui, infelizmente, que ocorrerá com aqueles que adorarem a besta, né? E que não terão a existência eterna. E Deus, claro que com dor no coração, Ele vai permitir que essas consequências sejam colhidas, né? Avançando aqui então na próxima pergunta: quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente perseguidos? Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel sempre é descrito no contexto da guerra entre Jesus e Satanás. Sempre que aparece Miguel, é o contexto ali de um conflito, de uma hostilidade entre Jesus Cristo, que é o Miguel, o chefe dos anjos, o arcanjo, e Satanás, que é o chefe dos anjos rebeldes, não é? Então, no fim dos tempos, Jesus Cristo vai se levantar, aquele que se levantou para carregar a cruz, para derramar o sangue, que morreu por nós, que ressuscitou por nós. Ele um dia vai se levantar para nos defender. Ele, na verdade, já está de pé, nos defendendo lá no santuário celestial. E Miguel, você sabe, né? Quem é como Deus? É o significado do seu nome. É um dos nomes de Cristo. Lá em Judas 9, ele é descrito ali lutando, enfrentando Satanás para recuperar o corpo de Moisés, não é? Que estava ali enterrado, e Satanás queria segurar esse corpo, e alegou ali que ele teria direito sobre o corpo de Moisés, mas Satanás, ele na verdade queria ser como Deus, mas é só Jesus que é como Deus. E ele então tentou lutar contra Jesus e foi derrotado, né? Então a gente encontra também um exemplo dessa guerra no capítulo 12, 7 do Apocalipse, onde a gente encontra aqui que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, e você sabe a história, ele foi expulso do céu. Então esse título de Miguel, ele é o título de Cristo, né, quando se trata do conflito entre ele e Satanás. Então, o próprio Jesus, ele vai se levantar, já está se levantando em favor do seu povo para libertá-lo. E, finalmente, então, qual é a promessa de Jesus Cristo em João 14, 1-3? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não é? Então, ele prometeu e foi preparar um lugar, e prometeu que voltará para nos levar com ele. Não é? Então, essa é a promessa de Jesus, que é Miguel, que luta por nós, para os seus seguidores fiéis. Então, vale a pena servir a Jesus, ser corajoso, ter a ousadia de obedecer a Deus acima de todas as pessoas, de todos os homens e de todas as coisas, né? Deus deseja que todos sejam salvos, todos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Deus deseja que todos estejam eternamente a seu lado. Dia a dia nós tomamos a decisão, momento a momento, hora a hora, minuto a minuto. A gente expressa a decisão de estar com Cristo por meio da obediência em resposta à salvação concedida por Ele pela fé, não é? E aqui, mais uma pergunta: qual deve ser então a atitude do cristão verdadeiro? Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a obediência a Deus, irmãos, deve estar acima de todos os outros interesses humanos. O Senhor protegerá os que tiverem o seu selo na fronte. Assim ele vai mostrar que atua em favor de seu remanescente fiel e vai cumprir a promessa que disse lá em Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço, né? Então estamos aí, irmãos, diante desse tema bíblico e que nos desafia a continuar estudando, e eu incentivo você a continuar buscando informações, estudando esse assunto cada vez mais,
Tem um livro aqui da Casa Publicadora, O Último Império, de Vanderlei Dornelles, que entra a fundo nesse assunto. Inclusive, ali ele faz um paralelo entre o capítulo 13 e o capítulo 17. E é bem interessante essa conclusão que ele tem ali, que ele apresenta, a qual ele chega, em que ele mostra ali que você tem, no capítulo 13, a primeira besta com 7 cabeças, mas tem uma outra besta que tem uma cabeça só, com 2 chifres, que é a besta que sobe da terra. Então, você, juntando as 7 cabeças da primeira besta, que surge do mar, com essa outra, que surge da terra, você tem 8 cabeças. E lá no capítulo 17, você tem 7 reis, não é? Quando diz ali que 5 já caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e tem um 8º rei. Então, ele faz um paralelo ali, mostrando que a meretriz que monta uma besta está em paralelo com essas 2 bestas do capítulo 13, ou seja, assim como a primeira besta é vista como sendo o papado medieval e a segunda os Estados Unidos, lá no capítulo 17 você tem uma besta que representaria, no caso, os Estados Unidos, do capítulo 17, e uma mulher que representaria o papado medieval com a ferida mortal curada, não é? Porque senão você teria 2 símbolos no capítulo 17 representando uma coisa só, o que não faria sentido e o que não teria coerência. E aí, como argumento para essa interpretação, que é uma possibilidade para a gente continuar estudando com humildade, sem ser dogmático, um argumento a favor disso é o capítulo 12, onde você vê o dragão. E o dragão, a gente sabe, ele simboliza Satanás, mas ele também simboliza outros poderes, porque, por exemplo, você vê que no capítulo 12, o dragão ele é visto primeiro perseguindo a mulher que estaria para dar à luz ao filho, que é Jesus Cristo, e isso indica, então, que o dragão, no começo do capítulo 12 do Apocalipse, representa o Império Romano, pagão, mas lá na frente diz que esse dragão, ele persegue a mulher no deserto. Mas quem perseguiu a mulher no deserto, de fato, foi o papado medieval. Então, o dragão também representa o papado medieval. Mas ali diz que o dragão lutou contra Miguel e arrastou a 3ª parte das estrelas do céu. Então, o dragão também se refere especificamente a Satanás. Mas lá no verso 17 do capítulo 12, diz que o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E isso já se refere aos últimos dias da história da Terra, e conforme o capítulo 13 que a gente acabou de estudar, a aplicação só pode ser aos Estados Unidos, que é o poder que vai perseguir o remanescente da mulher nos últimos dias. Então, ou seja, o dragão ele é tanto Roma pagã, quanto o próprio Satanás, quanto Roma papal e também os Estados Unidos. Então, quando você vê ali no capítulo 13, 11 em diante, que essa besta que sobe da terra, ela tem 2 chifres, que parece o cordeiro, mas ela fala como o dragão, então você percebe que ela tem já um elemento do dragão. Então, ela é, de alguma forma, associada também ao dragão. Então, isso é interessante, a gente perceber isso, né? E, resumindo aqui a mensagem, haverá, então, no futuro, uma perseguição. Nós não podemos ainda dizer que as pessoas que guardam o domingo com sinceridade, e às vezes até na ignorância, elas tenham recebido o sinal da besta. Não. Ellen White deixa claro que só quando for lançado um decreto, depois de haver uma união entre igreja e Estado, o que será a imagem da besta, ou seja, a imagem daquele poder que era a união do poder político e religioso. Então, somente quando isso acontecer, união de poder político e religioso, a partir dos Estados Unidos e se espalhando na forma de leis de lá para outros lugares do mundo também, sem que haja a necessidade de haver um governo mundial. Cada governo vai se manter independente, mas unidos com o mesmo objetivo. Então, só depois disso, quando houver essa união de igreja e Estado, e for lançado um decreto impondo a adoração à besta, a primeira besta, pela segunda, e a adoração e também a observância de um falso sábado, e também da imortalidade da alma, da adoração ao sol, que está tudo unido nesse pacote, só então é que as pessoas que continuarem já sabendo que isso não deve ser feito, mas continuarem guardando o domingo ou passando a guardá-lo, estarão sim, nesse momento, recebendo o sinal da besta.
Então, nós estamos diante de tempos difíceis, turbulentos, desafiadores, e nós precisamos, então, fazer um compromisso com Deus. Qual deve ser o compromisso? Dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu entendi que esse poder que surge da terra simboliza os Estados Unidos da América, o qual dará apoio à primeira besta por meio de seu poder e influência. Eu me comprometo a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem ou me forçarem a fazer o contrário. Não vai ser fácil você se manter do lado de Deus, né? Mas a Bíblia tem muitas promessas para os vencedores, e os vencedores são aqueles que andam com o Cordeiro, são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, são aqueles que não têm medo de perder o emprego, são aqueles que não têm medo de passar fome, são aqueles que não têm medo de serem perseguidos se for para obedecer a verdade e o Cristo verdadeiro, e não seguir a falsa trindade satânica, não é? Ou seja, o reino de Deus, ele já está sendo falsificado pela cultura americana, pela modernidade americana, por esse mundo de entretenimento, de conforto, de tecnologia, em que as pessoas estão passando a acreditar que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui nessa terra, e até tem teses aí de dispensacionalistas que dizem que lá em Israel eles vão reerguer o templo de Salomão e vão consagrá-lo, e então as pessoas vão ser iludidas achando que o reino de Deus vai ser estabelecido neste mundo de pecado, e o engano será muito grande, por causa do progresso, da tecnologia, e Satanás ele aparecerá para enganar muitas pessoas. Então, os enganos dos últimos dias, que já estão aí se organizando para envolver toda a humanidade, nos trarão tempos difíceis. E nós precisamos nos preparar. Agora, não é deixando de ler a Bíblia a cada dia com atenção, deixando de gastar 1 hora por dia ou mais com a palavra de Deus, orando e buscando se aprofundar na nossa amizade com Deus, mas no nosso contato também com a palavra dele. Não vai ser sem fazer isso que a gente vai conseguir a vitória. É o contrário, a gente precisa ter um comprometimento cada vez maior com Deus, senão seremos enganados e o inimigo vai passar rasteira em nós. Que essa não seja a sua experiência, mas que você seja vitorioso nessa batalha, que vai ser grande, mas que vai ser vitoriosa para aqueles que se apegarem a Cristo. Amém? Nós vamos cantar o hino final, e quando esse hino terminar, eu quero orar por sua vida nessa semana, para que seja uma vida de vitória ao lado de Jesus Cristo.